Fala galera, tá começando mais um Pai de Quem, você já sabe, podcast para falar sobre paternidade. Não é só sobre a minha paternidade, nem só sobre a paternidade do convidado, é sobre a sua paternidade também. Vou começar hoje com uma mensagem que a gente recebeu no Instagram, no Pai de Quem Oficial. Se você não segue, pode ir lá, vai seguir. Ó. O Antônio Criativo, ele mandou assim, ó. Sou cinegrafista e filmei o parto da minha primeira filha. Quando eu vi ela nascer, algo dentro de mim mudou. Naquele momento não foi só ela que nasceu. Nasceu em mim também um pai. É sobre isso aqui, ó. O Pai de Quem tem essa ideia, falar sobre paternidade, as suas. Se tem uma mensagem, tem uma história com seu pai, com seu filho, manda pra gente no Instagram ou no próprio YouTube. Se inscreve no canal, se você não se inscreveu, vai lá, compartilha. Se você gostou da ideia, se você gostou da gente falar sobre paternidade, compartilha com o pai, com o filho e vamos falar. Lembrando, meu nome é Bruno Piscinato, sou jornalista, sou pai do Pedro, pai do Léo. Mas o bate-papo sempre aqui é sobre a paternidade do convidado que vem aqui na frente. Hoje eu tenho a honra, rapaz, gravamos há muito tempo atrás. A torcedora palmeirense, não preciso nem falar o nome dele. Se bem que pelo primeiro nome ninguém conhece, né, Deola? Não, pelo primeiro nome ninguém. Eil? Eliton. Nem eu me conheço pelo primeiro nome. Mais famoso Deola, goleiro que passou por vários clubes do Brasil, mas não tem jeito, ele ficou marcado pelo clube do coração? Do coração, com certeza. Quantos anos de Palmeiras, Deola? Bom, prazer inenarrável estar aqui, viu, Bruno? Pô, ainda mais quando você me chamou para falar sobre ser pai ou para falar do filho, né? Eu acho que isso não tinha como recusar, né? Algo totalmente diferente do que eu já falei, né? Em outros, acostumado a falar sobre esporte, sim, né? E agora poder falar do nosso bem mais precioso. Então já começa respondendo. Não é uma pergunta, mas vamos lá. Eu sempre brinco, não só falta interrogação, mas você é pai de quem? Eu sou pai da Letícia. Letícia Gabriele Deola. Oh. Com 2 L's e Y. Isso tem até uma historinha. Daqui a pouco a gente conta. Hoje ela tem 14 anos. Uma moça. Já é uma moça. E graças a Deus a gente tem conseguido encaminhar ela aí nesse mundo tão difícil, né? E poder trazer um pouquinho dos ensinamentos que a gente teve, né? Para passar para ela. Que demais. Então vamos já voltar no tempo, porque aí vai ter a ver de falar com o Palmeiras também. Quando é que ela nasceu? Data de nascimento e mais do que isso, ela foi planejada? Porque se ela tem 14 anos... Pode entregar a sua idade, não? Eu tenho 40. Mas é cedo, né? Assim, foi pai 26? 28, talvez. Ali perto dos... 26, 27. 26. Assim, anos. Não é super novo, mas era um rapaz. Foi planejado? Como é que foi? Eu já estava 2 anos com a minha esposa, né? E a gente queria sempre, né? A gente já tinha o planejamento de ter um filho. Tivemos uma gravidez antes dela, porém teve um aborto espontâneo, né, com aproximadamente 3 meses, 2 meses e pouco, né, minha esposa acabou tendo o aborto espontâneo. Fomos no médico, né, o médico fez todos os exames para ver se já estava tudo ok e tal. Ele falou, a partir de agora é uma vida que segue, mas daqui uns 3 meses para o seu organismo o organismo da minha esposa está pronto novamente e tal. Uns 7 dias depois, acho que acabou já sendo... Já engravidando. sendo criado. Inclusive, minha esposa passou mal, né? E estava passando mal e tudo mais. Fomos num gastro, né? Para poder ver que ela estava se sentindo mal. E aí o gastro pediu exames, né, de sangue. Você tá grávida? Tal. Não tá, porque não tô né, podendo. acabou de perder e tudo mais. Tal. Não, por desencargo de consciência, vai lá e faz um beta-HCG para ver, né? Aí a gente fez o beta-HCG e tava lá o resultado, 6, tal. E o resultado, a menos de 25, é não grávido, né? Não grávido. E aí, 6, tal, eu falei, não tá grávida. Aí a gente voltou pro médico, falou, não tá grávida, você tá aqui. Mas onde você tá vendo? Isso aí é 6 mil. Não era vírgula, era ponto. E eu tava não vi. Tava então, muito grávida. Tava muito grávida, já tava até o feto já, né, formado no ultrassom. Então foi bem legal. Ela acabou nascendo no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. Caramba. De 2009. Né? E a data foi planejada.
por conta da minha folga de jogo. Nessa época você estava no Palmeiras. Nessa época eu estava no Palmeiras e não tinha... Assim, eu estava indo para os jogos, né? Eu não tinha jogado ainda, não tinha estreado. Titular, né? Titular, mas eu praticamente ia para todos os jogos, né? Então a sequência de jogos é quarta, domingo. Então você tinha um calendário muito apertado e eu queria estar presente, né? Tanto minha esposa quanto eu, a gente queria que eu estivesse presente, né, no parto, né? Por isso que foi marcado, vamos dizer assim. Então foi cesárea e aí foi marcado e conseguiu no dia 25. Né, até o médico falou, não, eu faço no dia 25, mesmo sendo feriado, eu vou lá, porque não tinha jogo. A gente jogou no dia 24, e isso a gente jogou dia 24 em Ribeirão Preto, chegamos da tarde da noite aqui em São Paulo, mais de meia-noite, e eu dei uma leve cochilada em casa para 4 horas da manhã sair para o hospital, para poder nascer. Era umas 7 e pouco da manhã, ela já tinha nascido. A gente estava conversando aqui antes do podcast começar, e tem uma história que inclusive viralizou, não tem problema, vamos falar de novo, que inclui uma pessoa muito folclórica do futebol brasileiro. Como é que é a história? O Luxemburgo era o técnico quando você estava grávido? E aí você foi falar pro professor, preciso ir no nascimento, professor. Um pouco antes, né? A gente não tinha data ainda do parto, e aí eu fui perguntar para ele, falei, professor, minha filha vai nascer e tudo mais, eu gostaria de estar presente, tá? Eu precisaria de uma liberação, de pelo menos um meio período do treino para poder lá acompanhar minha filha, né? Aí, mas quem vai dar luz? Quem vai dar luz? Você ou sua esposa? Eu falei, professor, minha esposa. Então, não precisa você estar lá, quem tem que estar lá é ela. Super compreensível. Aí eu fiquei meio assim e tal, mas assim, depois, não, tô brincando, pode ir, não tem problema, só marca, me avisa, não tem Fez problema. uma pressãozinha. Só que aí deu certo, né, porque a gente jogou no dia 24 e aí consegui ter essa folga ali no dia 25, aí deu tudo certo. Antes da gente chegar no parto, que é um momento especialíssimo, você falou do nome, então vamos lá. Como é que foi a escolha do nome? Quem escolheu e por que desse... Aonde que é? LLY, é isso? 2 L's e Y. Minha esposa, né, queria Letícia, né? E Letícia significa alegria. Né? Então, a Letícia foi unanimidade, a gente bateu na tecla. E aí ela queria um segundo nome, para ter um nome composto, né? E aí ela começou a dar alguns nomes, que eu não vou entrar em detalhe nos nomes. Eu falei, não, isso aí não, tal. Não, então, coloca Gabriele. Aí você falou? Eu falei, então coloca Gabriele, Letícia Gabriele. Pronto, nome bonito. Ela, quem é Gabriele? Eu acredito que toda mulher deve... mais que você teve a ideia, se ela tivesse tido a ideia, tudo bem. Eu acredito que toda mulher deve fazer essa pergunta pro marido. Bom, enfim, quem é Gabriele? Aí ela foi pesquisar, né, aí não tinha nenhuma associação com Gabriele. Falou, não, Gabriele, beleza, pode ser, é um bonito nome. Só que aí ficou condicionado a ser 2 L's e I, né, falou, Gabriele e tal, com I, não quer, tal, beleza. Aí... Beleza. Fez o nomezinho para colocar na porta, tudo certinho. Aí Letícia nasceu e eu fui pro cartório para poder registrar. Ai, meu Deus, lá vem. Cartório Chegou na hora do cartório, aí Letícia Gabriele, ele, como que vai ser? Eu falei, comecei a pensar, eu falei, 2 L's e Y. Do nada. Do nada. Já tinha combinado 2 L's e I. Tudo combinado. Só que eu não lembrava, né? Eu tinha esquecido. 2 L's e Y. Aí beleza, aí coloquei. Quando eu cheguei lá, voltei pro quarto, falei, como que a gente tinha falado mesmo? Como é o nome da esposa? É Karine. Falei, como que a gente tinha falado mesmo? Ela, sim, era 2 L's e I. Falei, não, o Y é mais bonito. Como mudei? E ela? Ficou pé da vida na hora, né? Ficou brava na hora, mas convenhamos, ficou melhor. Ficou mais chique. Foi quase a assinatura do pai. Foi uma obra de Deus ali naquele momento. Aí foi, ou seja, a Gabriele tem um Y graças ao pai que esqueceu do combinado. Graças a um lapso de memória. E vamos lá então tentar voltar pro dia 25 de janeiro de 2009. Para muita gente que eu converso aqui, para mim, o dia do parto é um negócio que é inesquecível, uma viagem muito doida. Você lembra? Teve alguma coisa assim que... como é que foi o parto dela? Foi tranquilo? Tem partos que às vezes são... todo parto é complicado, assim, é uma cirurgia. Sim. Como é que foi no caso da Letícia? Foi super tranquilo.
De Foi boa. tranquilíssimo. Você participou? Tava lá dentro? Participei, estava lá dentro. Diferente dos outros pais que ficam do lado da esposa, eu fiquei no pé da minha esposa para poder ver. Foi parto cesárea, né? Foi cesárea. Cara, tem um cheiro de churrasco bom lá dentro, né? Na hora que passa o bisturi, na hora que passa o bisturi quente ali, né? O elétrico e corta, né? Fica aquele cheiro de carne queimada. Você não se espantou, cara, por essa coisa do sangue? Eu fiquei do lado da minha esposa ali. Não teve sangue. Não teve sangue. Foi bem legal porque ele foi cortando e na hora que chegou já dava para ver certinho a placenta ali bem formadinha e já ela com cabelinho, então dava para ver certinho ali a placenta. Então eu vi na hora que cortou e aí jorrou água, né? Sim. Então assim, sangue realmente não tinha. Eu acho que eu teria problema talvez com sangue, né? Se bem que ver sangue dos outros não é um mau problema. Mas ali, a quantidade de água, acho que me impactou, assim, me impressionou, porque realmente é muito líquido ali dentro, né? E aí você fica imaginando, fala, pô, como que Deus é perfeito, né? A pessoa, um ser humano está envolto de uma água, respira, né? E aí daqui a pouco ele sai e ele já começa a respirar, né? Você limpa lá, mas já começa então é algo realmente mágico. Mágico, realmente. E logo ela foi pro seu colo, porque assim, limpam ali, né? Levam para perto da mãe, mas depois é o pai um pouco que muitas vezes pega, né? Você pegou, como é que foi seus primeiros contatos, assim, com... Ela deu aquela limpada, colocou no braço da mãe, eu não cheguei a pegar naquele momento. Porque limpou, colocou ali no braço da mãe, e ali eu estava próximo, assim, acabei encostando e tudo mais, mas já levou já teve que levar pra sala lá, né, pra terminar de fazer os exames e tudo mais. Então, esse primeiro momento eu não peguei. Eu fui pegar depois, quando voltou, e assim, imagine, eu sou goleiro, né, acostumado a tomar porrada, né, bola e forte, e tudo movimentos bruscos. Na hora de pegar aquilo ali é um medo, né? É um medo no início de você machucar e aquele controle. Cara, foi tenso. Foi tenso pra mim. Mas realmente eu pactuo com esse comentário que você leu no início. É indescritível, assim. Quem não é pai não consegue mensurar o que nós estamos falando aqui agora. Sim. Não consegue. Quem não é pai não consegue. Mas quando você é pai, quando você vê nascer, aí realmente muda totalmente. O menino deixa de ser, o homem deixa de ser menino, e aí você tem uma transformação imediata, né? A mulher não, a mulher é diferente, ela já tem uma transformação na hora que ela, na gestação, ela tem uma transformação total. O homem, ele só consegue se transformar realmente, transforma antes, sim. Mas a transformação real é quando ele vê nascer. Eu falo assim, a preparação vem antes, né? Às vezes o cara faz um enxoval, tá lá, prepara a casa, pinta uma parede, ajeita o quarto, mas a ficha só cai depois. A hora que chora, né? A hora que tá ali, que o serzinho tá ali é de verdade. E aí, vamos lá, como é que concilia? Porque a gente trouxe aqui diferentes pessoas, né, com diferentes profissões, inclusive maratonista, que também treina, tem treinos, mas a vida de jogador de futebol é muito intensa. Eu acompanho durante muito tempo você treinando no Palmeiras, outros profissionais. Treino de manhã, de tarde, jogo na quarta, jogo no sábado ou no domingo, quer dizer, viaja a todo momento. Como é que foi, cara, nesse começo, ficar longe, né? Porque eu acredito que você ficou muito longe. Eu posso falar por mim, tá? Isso daí não inclui os outros jogadores. Como eu saí de casa muito cedo, né, eu acabei, não vou dizer sendo frio, não é isso, mas conseguindo ficar longe, né, por tempos maiores. Né? Então, assim, hoje eu fico muito tempo longe do meu pai. Não que isso seja fácil, seja bom, não é isso. É difícil, mas é algo que eu tenho que me controlar e me adaptei por isso. Né? Então, assim, eu perdi muito o crescimento da minha filha por conta disso. Né? Acho que isso é o ônus do futebol, né? Onde todo mundo vê que as maravilhas e tudo mais, mas o futebol tem vários ônus, né? Muitos ônus, e um dele é você perder a sua vida social, sua vida familiar, você acaba tendo que abrir mão de muita coisa. Às vezes o engatinhar, um andar, eu perdi muitas coisas da minha filha, que nem, por exemplo, festas do Dia dos Pais na escola. Até os meus 12 anos de idade eu não tinha ido para nenhuma festa dos Dias dos Pais.
né? Já aconteceu da minha filha pegar um presente e assim, entregar para um amigo nosso que estava lá no dia, falar, não, mas isso aí você entrega para o seu pai, né? Não, pega, porque ela via todas as crianças entregando para os seus pais e ela não podia entregar para o pai dela naquele momento, né? E ela queria também entregar o presente naquele momento, então acabava entregando para um amigo nosso, né? Então isso machuca muito, é algo que, né, obviamente é a profissão que eu escolhi, mas é algo que machuca. Então eu perdi às vezes muitas fases da minha, né, eu saía para uma pré-temporada, quando eu voltava minha filha já tinha crescido 1 centímetro, 2 centímetros, né? Então isso acaba mudando muito, né? E no começo não, mas depois mais tarde talvez ela até cobrasse, né? Tipo assim, com 9, 10 anos, tipo, você não vai na minha no festa início, dos pais. Já aconteceu que nem no início, quando ela ainda é muito, muito pequena e não entende, ela já, eu chegava em casa e às vezes ia pro banheiro, ela vinha atrás, eu fechava a porta, achando que eu ia desaparecer de novo, né? Entendi. Então, chorava. Quando eu ia abrir a porta, pegava a chave do carro e ia abrir a porta, ela já começava a chorar, porque ela sabia que eu estava saindo, né? Não sei qual é o entendimento dela naquele momento, mas ela sabia que eu ia sair e ia ficar um tempo fora, né? Então, isso daí era muito, muito difícil. Com o tempo, obviamente, os dois vão se acostumando. Sim, ela vai entendendo a profissão do pai também. Vai entendendo e tudo mais. Não que seja natural, e isso não deve ser natural nunca, mas você acaba tendo, como falei novamente, tendo que se adaptar, e acho que o mais difícil foi na questão até da escola, acho que foi a questão mais difícil, porque como eu comecei a jogar em vários clubes, ela tinha que cada vez ir para uma cidade diferente, e aí muda de escola. E chegou um momento que isso ela cobrou, falou, pô, mas eu não tenho mais amigo, porque se eu começo a fazer amigo aqui, eu tenho que ir para outra escola. Aí, nesse momento, teve que tomar uma decisão muito mais difícil. Deixar a minha família num local só e eu começar a viajar sozinho. Pô, isso daí também já... Aí sim ficou mais difícil ainda. A distância é maior a distância e você acaba ficando um mês, às vezes, longe de casa, né? Então, você perde mais ainda o tempo do crescimento da criança. Ô Deola, antes também da gente começar o papo aqui, você estava me contando, a gente não chegou, eu falei, guarda pra gente falar na hora. Eu percebo muito, assim, falo por mim, mas eu percebi muito com vários convidados que vieram aqui, que é impressionante, assim, quando a gente honra o filho, honrar que eu digo é lutar por ele, buscar o bem, o melhor, parece que Deus vem com uma cesta enorme e as coisas começam a acontecer depois que o filho nasce. Às vezes você tem até insegurança, né? Engravidou, poxa, não tenho tanta grana, ou não tenho uma casa, ou as coisas não estão meio ajeitadas, mas que quando você mata aquilo no peito, trazendo para a linguagem do futebol, parece que as coisas acontecem. Com você também foi assim? Assim, independente da crença, né, de quem está assistindo e tal, eu sou cristão. Eu creio no que a Bíblia diz, né? E é bíblico, né? E está na Bíblia isso, né? Lá atrás, Deus criou o Jardim do Éden, né? Criou Adão e falou, não é bom que o homem esteja só. E aí criou Eva e aí começou-se a procriação, né? Então, o filho ele veio para dar continuidade da espécie, né? Então, isso é bíblico. Então, você gerar um filho, você está continuando a sua espécie e automaticamente está seguindo os propósitos de Deus. Sim. E aí vem naquilo que você falou, né? Quando você segue esses preceitos de Deus, automaticamente ele vai te... Né? Deus fala que o fardo com ele vai ser leve, né? Então, toda aquela preocupação, todo aquele medo de insegurança, quando você tem essa identidade, você começa a ter mais facilidade para levar. Então, assim, tive muitos percalços ao longo da minha vida. Ficar longe da minha filha, não ver ela crescer, perder isso, perder aquilo. Mas, assim, o tempo que eu estive presente com ela, eu acredito que tenho conseguido, né, suprir a falta de quando eu não estou, né, trazendo a educação que eu entendo ser a melhor para ela naquele momento, e isso tem ajudado bastante. E depois que ela nasceu, foi seu primeiro jogo como titular? Foi. Exatamente. Foi algo surreal, assim, né? Porque ela nasceu no dia 25 e uma semana e pouco depois,
né? O Palmeiras ia disputar um jogo da Libertadores em Sucre, em Potosí, em Sucre, enfim, não sei, na altitude, e aí teve que ir antes. Teve que ir uma semana antes e com isso colocou o time em reserva para fazer um jogo contra a Ponte Preta. O Marcão estava machucado, quem estava jogando na época era o Bruno. Então o Bruno foi para Sucre fazer a aclimatação de altitude e eu pude estrear contra a Ponte Preta. Né? Nós ganhamos lá no Moisés do Caré de 3-2. Então, foi logo depois. Foi logo depois. Então, assim, foi um jogo que eu pude... foi uma semana, assim, uma quinzena ali de mix de emoção, né? Eu tive minha filha e logo depois eu pude estrear. Então, assim, a realização de 2 sonhos, ser pai e estrear pelo Palmeiras, porque até então eu faziam 9 anos que eu estava no Palmeiras e não tinha jogado profissionalmente ainda, né? Tinha jogado pelo Palmeiras B. Sim. Né? E então, assim, foi uma dupla realização de sonho. Ela veio já com muita sorte, veio trazendo... Já veio trazendo todas as bênçãos possíveis ali. E assim, ela é palmeirense? Ela é palmeirense. Não, na verdade, cara, eu até eu não gosto de futebol. Assim, meu pai joga, nem de futebol eu gosto. Vamos lá. É brincadeira o que eu vou falar agora, tá? É brincadeira, não é pra... Mas assim, ela é... Como toda boa filha, ela é do contra o pai, né? Ela faz de tudo pra provocar o pai. Aí, ela... vê umas outras camisas, né, no armário e fala, pai, eu quero usar essa. Eu falei, não, você não vai usar essas camisas. Não, pai, eu quero usar. Tal. Não, mas por quê? É meu direito usar. Tá na fase de ter, né? Falei, filha, tá, deixa aqui, vem cá, senta aqui, vamos contar. Mas ela gosta, assim, ela não tem um time de futebol, ela não é vidrada, assim, a futebol, mas obviamente ela já entrou comigo. É isso que eu ia perguntar. Ela já entrou comigo em outros lugares. Mas, só terminando... Aí Lelê, senta aqui, vamos lá. Papai jogou muito tempo no Palmeiras, então não dá para usar outras camisas, porque eu sou associado, eu identifico com isso, tá? Beleza. Aí moramos 5 anos em Salvador. E eu joguei no Vitória. Sim. Aí, tô lá e tal. Aí nessa conversa, a conversa foi em Salvador. Aí, então tá bom, papai. Então eu vou usar a camisa do Bahia. Falei, pô, filho. É isso que quebra. Aí você quer me quebrar, ou seja, ela quer escolher todas as camisas que eu não joguei para poder usar, mas a que eu joguei ela não quer. Ela tem essa coisa dessa personalidade aí de te enfrentar no modo positivo, tá? Não tô dizendo enfrentar, de uma coisa, uma discussão, nada disso, mas do tipo, eu vou, é isso, eu quero... Ela tem uma personalidade forte. Ela tem uma personalidade forte, isso realmente puxou a mim, né? Se ela percebe se ela tá certa, ela sustenta a certeza dela, né? Em determinados momentos isso eu acredito que é muito bom, né? Mas os percalços ao longo do caminho vão ser muito maiores, porque ela vai entrar em confronto muitas vezes, assim como eu entrei também em confronto inúmeras vezes ao longo da minha carreira, né? E você estava falando de entrar, ela... chegou a entrar em jogo com você? Esse jogo que você era titular, que era pequenininha, depois maior, sei lá, no Vitória? Não, ela entrava direto comigo. Sempre que possível, né? Sempre que fosse... Assim, jogos onde nossos familiares tivessem mais segurança dentro do campo, dentro do estádio, né? Porque... né, hoje a gente vê muitas atitudes lamentáveis, né? E naquela época a segurança era menor ainda, né? Era verdade. Mas ela direto assim entrava comigo, né? Tenho várias fotos dela no Pacaembu. Ela curte olhar e tudo mais? Gosta. E nessa época dela pequenininha, jogador de futebol, por essa rotina maluca, acaba convivendo muito com o jogador de futebol. O time é quase que família ali, né? Então, assim, tinham outros jogadores papais na sua época, que até vocês trocavam figurinhas, ou que a Letícia conhece, assim, famílias que se conhecem, ou naquela época era mais você, o pai? Não, a gente fazia muita festa, né? Festa de aniversário, tava todos os jogadores lá reunidos, né? Então, Marcão, Pierre, Maurício Ramos, né? Todos têm toda filhos geração, ali. tem filhos, e Márcio Araújo, né? Todos têm filhos, e filhos meio próximos, né? Da Letícia. De idade, né? Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, tal.
mas sempre faziam, né, tinha as festas e aí sempre se reuniam ali naquele momento. Eram momentos também que a gente podia também ter um pouco de lazer, né? De estar com a família. E ali você podia estar com a família e podia estar brincando com a sua filha sem ter tanto problema. Eu lembro uma vez, eu estava jogando, né, no Palmeiras e aí tive que resolver alguma coisa num shopping e fui. Aí minha esposa falou, vou colocar ela aqui no brinquedão para brincar um pouco e tal. Aí colocou. Só que alguém viu, né, próximo de mim e tal, e filha do Deola, tal, Aí um começou a gritar pro outro, filha do Deola, não sei o que. Começou a causar tumulto, minha esposa foi me chamar e falou, Deola, temos que ir embora, porque já começou a ter... Sim. E minha esposa é mais contida, ela não gosta muito né, então ela é mais reservada, né, então tive que tirar minha filha com 10 minutos que eu deixei ela no brinquedão, tive que tirar ela chorando, não estava entendendo o que estava acontecendo, para a gente poder ir embora naquele momento, né? Então, essas festas que a gente fazia era o momento infantil, era o momento que você podia se divertir sem ter problemas, né? Deola, você estava falando aí do brinquedão e tudo mais, eu falo aqui que nasce um filho, nasce uma força, mas também nasce um medo que o cara nem imaginava que tinha. Hoje você tem uma pré-adolescente aí já, uma moça, mas ali na infância, teve algum momento de medo? Teve algum momento... Criança cai, criança quebra dedo, perna, criança dá susto. É impressionante como criança vem para tirar o nosso chão. Você teve medos ou sustos nessa caminhada? E a gente esquece que nós já fomos crianças, né? Cara, eu vivia... hoje é inimaginável você, dentro de uma metrópole como São Paulo, você deixar seu filho mais solto. É inimaginável. Mas eu vivi na rua. Sim, eu vivi brincando, atravessava a rua, bolinha de gude. Pegava ônibus. No início eu comecei a treinar, eu pegava ônibus da minha cidade, ia para uma outra cidade que era 50 quilômetros de distância, e eu com 12 anos pegava o ônibus, descia na rodoviária, ia andando 1 quilômetro e pouco para poder treinar, voltava na rodoviária, pegava ônibus de novo. Então, assim, hoje não dá para imaginar isso, né? Então, minha filha vive pedindo agora quer andar de metrô. E a gente fica pensando, nossa, andar de metrô, né? Acha que vai cair uma perna se fizer isso, né? E você fazia pra caramba, muito mais fazia difícil. muito mais. Então, a gente esquece disso, né? E acha que o nosso filho não vai saber atravessar uma rua, não vai saber lavar uma louça, não vai saber fazer as coisas, e a gente fica, às vezes, protegendo isso, né? Eu sou um pouco mais desleixado, né? Eu acabo soltando um pouquinho mais a corda da pipa, né? A rabiola lá tá pedindo, eu vou soltando um pouco mais de fio, né? A minha esposa segura um pouco mais. Mas eu gosto, assim, às vezes vai no mercado ou vai em algum lugar, assim, eu deixo ela andar um pouquinho mais na frente, fico olhando de longe para ver o que ela vai fazer, lógico, sempre no meu raio de visão, para deixar ela tomar um pouco as decisões sozinha. Ela acaba ficando muito indecisa nas coisas, fala, não, decide aí você e tal, porque para começar a ter responsabilidades também e saber que a decisão dela vai gerar consequências. Então pense muito bem na decisão que você vai tomar, para que depois você não se arrependa das consequências que virão. É difícil educar, Deola? É mais fácil pegar um atacante aí, um clássico? É muito difícil. É tão difícil, o tanto é difícil que as pessoas estão terceirizando, né? Estão terceirizando. Hoje eu percebo muito mais os pais entregando seus filhos para a escola. Então, na responsabilidade para a escola, né? Exato. Antes você passava, você trazia a escola só trazia o conhecimento para o seu filho. Hoje ela está trazendo os princípios e valores a escola que está trazendo, né? Então, tanto mostra que isso é difícil. Primeiro, pais trabalham muito, né? E hoje tanto homem quanto mulher estão trabalhando, né? E trabalhando com
com metas e trabalhando muito mais. Até agora a pandemia é home office, né? Então tem muita gente home office. O cara trabalha muito mais, né? Trabalha muito mais do que se estivesse fora. Então, assim, os pais estão sobrecarregados e aí acabam, né, colocando o filho, terceirizando um pouco mais o filho. Mas é muito difícil. É muito difícil, mas nós não podemos abrir mão desse momento com os filhos, né? Porque o convívio que eles têm com a gente agora vai dar a base, vai dar o alicerce para eles ter uma vida próspera, né, no futuro. Era mais fácil quando tinha 2, 3 aninhos, depois que tinha 8, ou agora que tem 14? O que é mais fácil? Ou não tem mais fácil? São problemas diferentes, né? São problemas diferentes. A gente... Pô, quando tá na gravidez, você começa a ver fralda, né? Nossa, preço de fralda, que caro que vai ser fralda. Nossa, a fralda é menor dos problemas, porque vai crescendo, vai aumentando, e depois é escola, depois é isso, depois é aquilo. Então, hoje a preocupação é outra, né? Sim. Hoje a preocupação já começa, né, na questão de 14 anos, então daqui a pouco começa a ter outros interesses e tudo mais. Então, eu acho que agora, a cada ano que passa, cada dia que passa, fica pior. Você estava falando sobre a personalidade dela. Vou falar para você, talvez ela não ache, né, Letícia? Depois você briga com seu pai aí, mas você acha que ela é parecida com você? E aí, tanto fisicamente quanto de personalidade, o que a Letícia tem do Deola? Goleiro ela não quer ser, não. Gosta de esporte ou não gosta muito de esporte? Não gosta muito, não. Tá bom, não, mas assim, não gosta muito justamente por eu ficar muito tempo longe, né? Sim. Isso daí acaba fez dar uma retraída. Eu sou louco dia após dia para tentar colocar ela para dar uma corrida comigo, fazer alguma coisa comigo, mas tá difícil conseguir. Mas eu tenho fé que um dia vai chegar esse momento aí de poder treinar junto com ela, né? Mas assim, os traços, assim, a personalidade dela realmente parece bastante comigo. A fisionomia dela é muito mais puxada, né, para a mãe, né? Porque assim, que bom, né? Geralmente a mulher é mais mulher. Que bom. Mas assim, tem em vários pontos ali, dá para ter uma mescla legal, assim, né? Eu não vou começar a falar aqui que parece isso comigo, parece aquilo, senão daqui a pouco quem vai ouvir em casa sou eu, porque minha mulher fica... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso daí que você tá falando. Tá certo, tudo bem. Personalidade tá bom. Ô, Deola, a gente vai continuar falando da Letícia, mas tem um momento do podcast que a gente vira nessa linha do tempo para trás, porque um pai é filho. E aí a gente vai falar de outra paternidade, né? A gente quer saber de quem você é filho e quem é o seu pai. Bom, meu pai é o Arcângelo Deola. Ele é nascido em Santa Catarina. Minha mãe é Elzira Deola, nascida no Rio Grande do Sul, e se encontraram no Paraná. E aí eu nasci no Paraná, nasci em Céu Azul, em 19 de abril de 1983. Então, como eu falei anteriormente, né, eu saí muito cedo de casa, eu saí com 14 anos de casa. 14 anos. Do Paraná, da minha cidade até Campinas, que foi para onde eu fui, minha primeira cidade, tem quase 1.000 quilômetros. Então... E seus pais ficaram em Céu Azul? Meus pais ficaram em Céu Azul e eu peguei o ônibus sozinho. Eu completei 15 anos na estrada. Eu já estava em Sorocaba quando eu completei... Não, eu estava em Campinas quando eu completei 15 anos. Então, assim, saí muito cedo de casa. Mas aí que eu falo a importância de não terceirizar. Porque esses 14 anos que eu vivi do lado do meu pai foram a base inteira para eu conseguir suportar esse tempo longe, né? Esse crescimento meu, né, longe dos meus pais, e a não corrupção, né, em vários sentidos, né? Não me vislumbrar, não entrar num caminho errado, não me envolver com drogas, não me envolver com porque o futebol, coisas, né? Apesar de ser, a gente olha assim, é o esporte, né, coisa boa, saúde,
Mas como em todos os lugares, também no futebol tem caminhos horríveis, né? Porque o estresse mental no futebol é muito alto, né? Você acompanhou, né, o futebol de perto e sabe o quanto, né, vocês cobraram muito a gente, né? O jornalista cobra muito e aí a torcida é normal, vira uma bola de neve. E é parte faz parte do seu trabalho cobrar, né? Então, isso, aí a torcida vai lá e começa a cobrar, então isso traz uma pressão psicológica muito grande no jogador. E aí ele tem que dar alguns escapes para poder fugir dessa pressão. E aí muitos vão para né, essa questão de drogas e questão de outros depressão e tudo mais, né? Então, essa base que eu tive com meu pai, 14 anos que eu tive de contato com meu pai, óbvio que não cessou por aí, depois a gente se conversa, né? Hoje... Ele mora lá em Céu Azul ainda? Mora lá em Céu Azul ainda. Hoje a gente frequentemente conversa e tal, mas é o que me deu a base para suportar todo esse tempo. E, lógico, todo respeito à dona Elzira, é isso? Elzira. Dona Elzira, mas aqui hoje, desculpa, dona Elzira, é sobre paternidade. Então vamos lá. Quem que é o seu arcângelo, assim? Quem é esse cara, esse Catarino, hein? Você é de Santa Catarina? Esse catarinense. Catarinense. Qual a personalidade dele? Se é filho único, tinha mais irmãos? Como é que ele era com os filhos? Geralmente, uma geração para trás, os homens eram talvez mais duros que a gente. Não, eu tenho mais 2 irmãos. Né? Minha irmã do meio, ela tem 10 anos a mais do que eu. Né? Eu fui meio que o esporão mesmo, fui a raspa do tacho que eles brincam, né? Então você é o caçula. Sou o caçula. E meu pai, assim, ele é muito tranquilo. Ele é muito calmo, muito tranquilo. Foi professor de matemática, né? E na época em que eu era criança, eles eram comerciantes, né? Tinha uma confecção, uma loja de roupas na cidade, e eu vi ele trabalhar muito, né? Eu participei de algumas viagens. Eu com 8 anos de idade, eles pegavam o ônibus, né, de turismo lá, que fazia excursão, ia para Santa Catarina comprar roupa para poder revender na minha cidade. Eu participei de algumas viagens dessa também e tal, então eu via a luta deles, né, para poder não deixar nada faltar em casa, né? Não sou de família rica, porém também não sou de família extremamente, né, não vim de periferias e tudo mais, né? Então, mas mesmo assim teve um momento que a loja do meu pai estava para ir para falência, né? Então eu via o sofrimento dele, eu via toda essa luta. E aí foi quando eu cheguei. Eu estava no Atlético Sorocaba, já estava 2 anos no Atlético Sorocaba, e fui contratado pelo Palmeiras. E aí, sendo contratado pelo Palmeiras, eu acabei ganhando uma luvinha na época, ganhei um dinheirinho na época. E meu pai estava com a aposentadoria atrasada na época, né? E assim... De pagar o carnê da aposentadoria? O carnê ele já tinha a idade de se aposentar, sim, mas não tinha pago. Não tinha pago, então ele não podia se aposentar. E aí, com aquele dinheirinho meu que entrou, que era pouco na época, mas assim, eu consegui quitar ali o carnê dele, e aí ele conseguiu se aposentar. Então, assim, naquele momento eu via a emoção assim no rosto dele, e saber que eu, muito novo também, consegui ajudar ele e retribuir tudo aquilo que ele fez na minha vida, né? Então, naquele momento ali foi muito marcante até hoje para mim. De ver ali foi muito emocionante aquele momento. Você ligou? Você foi lá? Não, eu estava lá. Nesse dia chegou com a luvinha eu estava lá. Na verdade, teve a conversa, sim, né? E aí eu falei, eu vou dar, e depois aí eu fiz a transferência lá, e ele conseguiu pagar esse carnê e aí se aposentou. É muito doido, mas é quase o mesmo prazer do que proporcionar alguma coisa pro filho, né? Assim, sim, fazer pro pai, talvez até seja maior, né? Do que pros filhos a gente faz diariamente, né? Que assim, nesse momento eu não era pai, sim, eu não era pai. Então, obviamente, você tem essa noção. Quando nasce um filho, ou quando você constitui uma família, né? Obviamente, não é que você abandona seus pais, claro. Não é isso, mas você acaba tendo que ter mais atenção para sua família, né? Então, você acaba estando o dia a dia, você vai estar com sua esposa e seu filho, e aí seu pai, você tem um contato
alguns têm contato diário, outros semanais e tudo mais. Mas como eu não tinha filho naquele momento, aquele momento ali meu, de pai para filho, foi realmente essa mesma sensação, realmente. O senhor Arcângelo gostava de futebol? Como é que foi por ele que entrou o futebol na sua vida? E quando você chegou para ele e falou, pai, tô indo para Campinas porque eu vou jogar bola? Não, ele que me ajudou nessa ida. Meu pai ama futebol, nunca jogou, nunca jogou, mas ama futebol. Até hoje, ele assiste... Hoje tem futebol de segunda a segunda, né? Então, na TV. Ele assiste futebol de segunda a segunda, muito mais do que eu, e reclama, xinga juiz, é um show à parte, né? O meu pai assistindo o jogo. E eu não aguento ver meu pai assistindo o jogo. Imagine minha mãe, coitada. Minha mãe vai fazer comida, vai fazer outras coisas, mas também não... Mas eu sempre tive esse sonho de ser jogador, né? E aí meu pai chegou um determinado momento e falou... E ele me cobrava estudo. Obviamente. E assim, eu não era um aluno exemplar, mas eu nunca repeti de ano. Sim. Sempre passava com a corda no pescoço, mas passava. Aí chegou um momento, por conta de nota vermelha, ele me deixava de castigo. E o castigo era não poder treinar. Nossa. Tanto, isso lá na minha cidade. Ele foi onde doía mais. Isso na minha cidade. E aí eu tava de castigo, sem treinar, e ia começar um campeonato importante. Aí o treinador, né, que era da escola, chegou pro meu pai e falou, eu não tenho nada a ver com o assunto, eu sei que você tem sua forma de educar, mas por favor, ajuda aí. A gente precisa dele. Aí meu pai viu que realmente o negócio poderia ficar um pouco mais sério, né? Ele falou, bom, então tá bom. Se a sua vontade é ser jogador, eu vou começar a te ajudar. E aí ele começou a me levar em algumas peneiras lá no interior e tudo mais. E é onde ele entrou em contato com o Evandro Roman, que era árbitro de futebol. Sim. E o Evandro Roman é da minha cidade. Ah, que legal. E na época ele fazia Unicamp. Ele estava fazendo, não sei se era só educação física ou se era pós. Mas tinha contato em Campinas. E ele tinha contato em Campinas. E o orientador dele era fisiologista do Guarani. E aí meu pai entrou em contato com ele, aí conseguiu agendou esse teste, e aí eu acabei indo para Campinas. Então foi meu pai que fez todo esse meio de campo para que eu conseguisse virar jogador. Só mostra aí que o seu Arcângelo é uma coisa que eu acredito muito também, assim, é de você potencializar aquilo que o seu filho, deixar o seu filho sonhar, né? E ajudar ele a bater asas, né? A gente tem, e nós como pais, a gente tem que ter um feeling muito aguçado. Sim. Porque, obviamente, eu não posso deixar minha filha fazer tudo que ela quer. Exato, né? Mas também aí, ela não pode fazer tudo o que você quer. Exatamente. Com relação à profissão, né? Exatamente. Mas aí, é nesse momento que você tem que... nós como pais precisamos pedir muita sabedoria e discernimento a Deus, né, para entender se realmente é esse o propósito, né, é isso que ela quer, é isso a vontade, e aonde ela vai se encaixar, e que Deus tem esse caminho para que você realmente, ali nesse momento, você tem que ajudar seu filho a lutar, a persistir, e ali, quando ele estava junto comigo, quando eu fui rejeitado em algumas peneiras, né, você é rejeitado, você sai meio cabisbaixo. Eu saí até um pouco envergonhado, porque eu via a luta que meu pai estava tirando um dinheiro de um lugar talvez onde não tinha, e eu acabava não sendo aprovado, e você fica, eu mesmo novo, eu ficava com vergonha, né, daquilo ali, e eu percebia nele, ele me dando força, não, fica tranquilo, isso, aquilo, e dando força, vamos continuar, que tá no caminho certo. Então, assim, ele me deu muita força para eu seguir o meu caminho e conseguir chegar a ser jogador. Ou seja, para chegar até ser titular do Palmeiras, tem muito da mão do seu Arcângelo aí. Tem muito. E tem quando eu nasci, inclusive. Quando eu nasci, olha essa história. Quando eu nasci, mesma história do negocinho da porta da Letícia, só que o meu foi diferente. Quando eu nasci, meu pai saiu para comprar uma... Eu não lembro se eles já sabiam se era menino ou menina. Isso eu não lembro. Porque na época acho que... bom, não sei se tinha. Não lembro se eles já sabiam. Eu acredito que já sabia. Mas aí meu pai saiu, na hora que minha mãe foi pro hospital, meu pai saiu para comprar um tênis. Para colocar na porta, para pendurar um tênisinho na porta. Ele não achou, ele só achou uma chuteira.
Ele comprou uma chuteirinha. Aí beleza, aí quando ele chegou na porta, tinha uma camisa, a vizinha nossa tinha pego uma camisa verde e bordado um P na camisa. Não é possível. E aí quando ele chegou tinha essa camisa verde bordada com P e uma chuteira embaixo. Não é possível. Caramba. Então assim, ali ele já estava se traçando o destino e então ele tem papel fundamental ali na minha trajetória, na minha carreira profissional. Ele estava na sua estreia profissional? Porque, Não. enfim, tá mas você avisou por telefone? Como é que foi? Sim. Ali, a gente, várias vezes, né? Sempre quando eu ia jogar, a gente conversa. Quando eu não ia jogar, a gente conversava. Qual foi o também. momento mais especial? Porque assim, jogador de futebol tem tudo muito, né? Assim, joga uma semifinal, joga um clássico, é a primeira vez relacionado, é a primeira vez como titular. Garanto que você deve ter passado tudo isso pro seu pai, mas qual foi a que você derrubou o velho, assim, de você ligar e ele falou, ele não esperava, por exemplo, pós-título, porque você ganhou títulos com o Palmeiras? Cara, sinceramente, eu não sei te responder. São vários. Eu não sei te responder porque, assim, meu pai, ele não... Tem muitas emoções que ele não demonstra. É mesmo? E aí você por meu pai é muito aparentemente, né, visivelmente muito forte, né? Lógico, a emoção por dentro deve estar destruída, mas assim, ele é uma pessoa que não demonstra muito, né? Ele não demonstra muitos sentimentos, assim. Então, eu não sei te falar. Qual foi o momento? Mas assim... Mas ele assistiu vários jogos seus no estádio. Assistiu vários. Não muitos, por conta da distância, né? Sim. Ele assistiu alguns em Curitiba, ele acabou assistindo. Sim. Aqui, quando ele vinha me visitar, ele assistia, né? Então, ele sempre ia... Cornetava muito? Não. Sempre, né? Até hoje. Isso daí... Tem jeito. Isso aí tem jeito. Isso daí... Todo ser humano, todo homem, quando vai assistir um jogo de futebol, ele se transforma. Isso e com seu pai não é diferente. Com meu pai não é diferente. Você falou aí sobre sentimentos, e aí a gente traz a Letícia também para a conversa. É uma coisa que eu observo muito, porque as gerações mudam, né? A forma de lidar com os filhos mudam. Os pais se tornam diferentes, né? Porque a sociedade muda. O seu Arcângelo, pelo jeito fechadão, ele é aquele cara que virava para os filhos e falava, eu te amo. E aí, mais do que isso, você faz isso com a sua filha, você consegue romper. Porque existe essa barreira, né? Não sei se tem com você, mas essa barreira existe. É algo... o eu te amo é realmente... Ele não pode ser banalizado. Sim, claro. O primeiro ponto é isso. Hoje em dia, eu vejo que as pessoas têm muito facilidade de falar eu te amo para todo mundo. Sim. Né? Então, eu hoje fico um pouco pé atrás nesse quesito. Né? Os eu te amos com meu pai e com a minha mãe não são muito frequentes. Mas então, quando vem, são Mas especialistas. quando vem, são especiais. Né? São momentos, né? Não é porque não é falado que não é demonstrado. Às vezes você claro. não precisa falar, né? Jogar uma palavra só demonstrando você. Então, assim, eu percebo o amor dos meus pais o tempo todo. O tempo todo. Às vezes não vinha com palavras. Eu, por sair de casa muito cedo e ter que enfrentar um leão por dia no meio do futebol, né? Então, tendo que... todo mundo querendo passar a perna e tudo mais, você vai se retraindo também. Então, assim, eu tenho um pouco da personalidade do meu pai de ser mais retraído, eu sou mais fechado, né? Às vezes, quando eu conheço as pessoas, eu acabo me soltando, eu acabo brincando, sendo mais divertido. Mas quando eu não conheço muitas pessoas, eu sou muito mais contido, né? Mas com a minha filha, eu consigo, né? Consigo ter esse ser um pouco... Pô, ela me destrói. Ela me destrói. Ela que não saiba muito disso, mas ela tem o poder de destruir. Não, ela tem o poder, assim... ela sabe... A criança, ela já nasce... A criança hoje em dia já nasce com o sistema operacional já avançado demais. Já é um mais evoluído que um i5. Ela tem o tempo de processamento deles é muito rápido, então eles sabem como domar a gente, né? E ela provavelmente então fala, e mais do que isso deve demonstrar também, os pais percebem nas ações, né, o amor, mas ela também é daquela filha que... Ela me abraça o tempo todo, e hoje quando tá no meio das pessoas já nem tanto mais, né? Mas em casa, né, ela me abraça, ela é bem muito carinhosa, muito carinhosa. Você sente falta vamos dizer, pegar 6, 7 anos pra trás, quando tinha 7? Hoje eu não consigo mais pegar no colo, né? Não dá, tá muito pesada.
já cresceu demais. Ela tá E quase, dá ela saudade, tá quase... eu tô perguntando porque eu tenho um de 10 que eu ainda pego às vezes no colo, eu tenho um pequenininho. Cara, Ou pô, não, vira e aquela mexe. saudade. Não, dá. Esse negócio de você poder pegar seu filho no colo, isso daí, a saudade vai ser. Você vai ter uma saudade gigante de pegar ele. Hoje ela já tá quase no meu tamanho, né? Então, para pegar ela no colo Não é dá mais. bem mais difícil, tem que fazer uma força muito grande. Mas assim, quando tá sentado ainda dá pra. Um abraço, bem dado. Aproveita quando tá sentado, tá no sofá, você já puxa ela aqui, vem pro colo. Pra gente arredondar o seu Arcângelo também, aliás, com esse nome é o nome de anjo mesmo, né? Arcângelo, já juntou as duas coisas. Ele tá com quantos anos? Já peguei. Pô, aí me faz uma pergunta difícil. Mas mais de... uns 76 76? a 78 já. Aí vai... 80, não sei. Não sei. Tá bem de saúde, é o que importa? Tá bem de saúde, graças a Deus, muito bem de saúde. Falam que a gente passa a dar mais valor pros pais quando a gente vira pai. É verdade? Ou você já dava valor pros pais antes? É porque você entende, você começa a entender aquilo que ele te podava, ou aquilo que ele te protegia, né? Você passa a entender, porque quando você é criança, você quer fazer algo e seu pai não deixa, e você naquele momento você ou se frustra ou fica com um sentimento ruim e às vezes dá até uma, né, daquela briga, né? Você fala um pouco mais alto com seu pai, mas depois que você é pai você entende que aquilo é proteção, aquilo é cuidado, porque a gente já vivenciou boa parte da vida e sabe que aquele caminho que a criança está querendo trilhar não vai ser bom, né? Então assim, você tá se metendo... É a mesma coisa, não coloque o dedo na tomada porque vai tomar choque. É uma coisa básica, a gente sabe que vai dar, mas a criança não sabe. E aí a criança vai lá e toma o choque, né? Mas essa criança, depois que ela vira pai, ela entende, aí ela vai falar pro filho, não coloque o dedo na tomada, porque eu já tomei choque. Você, apesar de ter saído muito cedo de casa, isso é uma coisa muito recorrente, você se vê ou se viu fazendo coisas igual ao seu pai, às vezes coisas que a gente nem gostava muito, tá? Agora eu falo assim, não acredito que eu tô fazendo exatamente igual, cara. Não, meu pai como eu falei, ele é professor de matemática, né? Só que assim, não é exatamente igual. Hoje eu gosto muito, né, de cálculos e tudo mais. Eu gosto muito, né? E aí eu às vezes me pego fazendo umas contas lá, uns negócios, né? Pego o caderninho e vou exatamente igual que ele fazia. Hoje nós temos celular, nós temos planilha, sim, tem um monte de coisa. Mas você joga lá no caderninho e faz exatamente igual. Fala, meu, por que eu não simplifico as coisas, né? E aí eu começo a tentar ensinar minha filha, né? E aí começa a não ter paciência e tudo mais. A fruta não cai longe do pé, né? Não. A gente aproveitando que o Dela tá aqui, a gente tá falando o tempo todo da filhota, tem umas fotos dela, a gente vai colocar as fotos dela aqui no telão, e aí você me explica, Dela, porque tem diferentes fases, né? Ela piquititica, ela já maior, a gente vai colocar aqui, olha lá, aqui ela tá pequenininha. Aí já recém-nascida, né? Você tá com cara de criança aqui, rapaz, que dirá ela? Eu tô com a mesma cara, não tô com a mesma cara, não? Tá de barba agora, um pouco menos de cabelo, né? Aí não dá. Aqui ela já não dá pra negar, viu? Aqui, ela com 9 dias de nascida, ela já foi pra um jogo já. 9 dias? 9 dias já foi pra um jogo. No antigo palestra? Já foi no antigo palestra, já foi. Isso aí, essa foto aí na escadinha ali do antigo palestra, né? Minha esposa tava me esperando sair do vestiário ali, então na hora que eu subi a escadinha, a gente pegou e bateu essa foto ali. Aqui você tá com uma bebê no colo, é aquilo que você falou, frágil, né? Tudo mais. Você cansou assim, na sua vida você teve muito troféu, né, Dola? Graças a Deus. Sua carreira é vitoriosa, né? Passou por grandes clubes, ergueu taças. Tem alguma coisa que se compara a segurar uma bebê dessa daqui no colo quando nasceu, quando saiu do hospital? Cara, quando a gente fala de taça, a gente está falando de realização profissional, né? Então, assim, isso daí é uma realização pessoal, né? Fora trabalho, né? Não tem nada que se compare,
Não tem nada que se compare você carregar o seu filho. Não existe, né? Agora, se a gente conseguir separar o pessoal do profissional, beleza. Aí a gente pode colocar sim, levantar um troféu é muito bacana e tudo mais. Mas eu não vejo, eu não consigo, ainda mais agora, né, voltando né, o ser cristão, o que eu sigo, entendendo que a bênção que é carregar um filho, não, carregar um filho não existe nada parecido com isso, e a apostasia assim, da sua vida. Bom, mostramos a Letícia pititica, mas a Letícia cresceu, né, rapaz? A Letícia, como cresceu? Como você disse, está com 14 anos. Temos imagens dela aqui. Aí já está maior. E nós também crescemos um pouquinho pros lados, né? Mas ó, vamos ajudar o Deola, que ele tá mais cheinho do que agora. Agora você tá mais magro, pô. Esse aí eu tava com cirurgia, tá? Cirurgia não, tinha machucado. Inclusive eu tô voltando ainda de lesão, né? Esporte é isso, né? E aí você passa, isso aí eu tava em lesão e um bom tempo sem poder fazer atividade e só comendo. E aqui já no novo palestra, ou no novo Allianz, né? Aqui já tá no novo estádio. Você não jogou aqui? Jogou, Deola, no novo? Eu participei da inauguração desse estádio. Eu fiz o último jogo. O último jogo foi contra o Boca Juniors. Eu estava em campo. Cara, eu tava. Olha que loucura, né? A vida é muito maluca. A gente fez uma reportagem, a Record transmitiu esse jogo, Palmeiras e Boca Juniors. E eu fiz uma reportagem sendo gandula. E agora que você falou, eu lembro. Eu tava exatamente atrás do gol que você tava. Eu participei do segundo tempo, né? Eu participei do segundo tempo desse jogo. E aí teve todo esse hiato aí, né? De construção. Eu saí do Palmeiras, fui emprestado para outros clubes, né? Fui para Bahia e tudo mais. E 2014 eu volto e o Allianz é inaugurado. E aí eu participei também, eu não estava dentro de campo, sim, mas eu participei também eu estava na relação do time, eu estava no banco desse. Então assim, eu fiz o último jogo e fiz o inaugural. Só que esse gramado sintético eu ainda não, esse eu não cheguei a jogar. Mas a Letícia conheceu os dois, o antigo Palestra, ela não vai lembrar, mas ela conheceu o antigo Palestra e o novo Allianz aí, ela participou das... Conheceu. Aqui, e olha aqui, ó, aqui tá com o maior palmeirense, podemos dizer assim. Esse aí é um dos... O divino. Esse aí... Oh. Assim, vamos dar um parênteses aqui, ó. O que esse rapaz aí é de uma simplicidade... Inacreditável, né? Ele... Parece que o tempo não passa pra ele. Os caras põem no campo pra jogar, E assim, atende todo mundo Seu Ademir da mesma maneira, dá atenção, conversa. Então, assim... E aí, nesse dia aí... foi um evento que a gente participou em homenagem a ele, né? Em homenagem a ele. E aí minha filha, depois de bater foto com um monte de gente, Demir, pode bater uma foto? Claro, vem cá, com a maior disposição. Eu vou aproveitar a foto da Letícia com o seu Ademir. Eu falo que aqui é sobre a paternidade de quem senta aqui, de todo mundo, de quem está em casa. Eu vou fazer uma homenagem, porque a minha grande referência de pai foi o meu avô materno, o seu Alaor, que hoje está no céu. Palmeirense. Pitinato. E aí quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, eu falava que eu ia no treino e tudo mais, e aí teve esse evento do último jogo do Palestra. Antes teve o jogo das lendas, jogou o Evair e o Divino esteve em campo. Eu peguei uma camiseta, era de algodão, eu autografei e eu tive a oportunidade de presentear o meu avô com uma camiseta autografada por Ademir da Guia. Com certeza escorreu uma lágrima. Ele era aquele durão também que não era muito de falar, mas aí não precisa falar, né? Aí não precisa falar. Mas vamos falar dela, porque feito esse parênteses, como é que é olhar você segurando um bebezinho, e aí agora olha, é isso, não conheço a Letícia, mas estou olhando para uma moça. Sim. Além de se sentir velho, tô brincando. Quem fala muito isso, exatamente da forma que você falou agora, é minha esposa, né? Falando, nossa, eu carreguei você na minha barriga, como que cabia aqui dentro da minha barriga, né? E cresce desse tamanho, e assim, a gente... A hora que ela tá dormindo, vai ver na cama lá, ela esparramada na cama, ocupando já quase toda a cama, já fala, nossa, como tá grande, como cresceu, assim, e a volta a falar muitos momentos, muitos centímetros desse crescimento, eu perdi.
Mas agora, graças a Deus, eu consigo tá bem mais presente, consigo... O ser humano, ele é falho. E aí, eu não tô querendo aqui pedir pra você... A gente falha na vida o tempo todo. Exato. A gente falha com um amigo, com um pai, com... E o crescimento só vem com a falha, Sim. tá? Porque não adianta ninguém... Aprende só acertando. Por mais que você fale para a pessoa, ou que a pessoa fale para você, e você sabe que essa pessoa tá certa, você vai tentar fazer as coisas e vai errar, e aí sim você vai aprender. Isso é fato. E você já errou, assim, ou em algum momento até com ela maior, sei lá, de pedir desculpa, ou aquela hora que tá só você com você mesmo e... Putz, falhei. Não, tem hora que você... né, eu sou mais disciplinador em casa, né? Eu que às vezes acabo tendo que impor uns limites, né? Então, assim, obviamente eu já fui, às vezes, ríspido em vários momentos, né? Forma de falar e tudo mais, né? E às vezes ou você fala alguma coisa e aí vem um retruque, né? E aí você acaba, né? Para impor sua condição, você acaba fazendo outras coisas. Mas, assim, lógico que eu já errei muito. E assim, eu volto a falar, o erro cresce a gente, né? O erro nos ajuda a não cometer esse erro novamente, como ajuda a mostrar para ela que tem coisas que ela vai errar também, né? Então, assim, é um aprendizado constante, né? Ninguém sabe ser pai, né? O ser pai é aprender a dia após dia. Vem com o manual. Dia após dia, né? Uma das coisas... E é uma coisa que eu assim, hoje eu me arrependo. Eu não troquei a fralda da minha filha. Eu não troquei, eu não queria trocar, né? Não vou, né? Talvez por ser menina, né? Ter né? Eu não trocava, assim. Então, sempre troca aí e tal. Não sei Era algo que se desse para voltar, você faria diferente. Talvez eu faria, né? Provavelmente eu faria, sim. Mas na época, né, eu tinha os meus receios e tudo mais e acabei não fazendo isso. Acho que se for, né, algo que para colocar assim, talvez isso daí seja algo que me marque, eu devia ter feito. A gente já vai caminhando pro fim, Deola. Quem é a Letícia? Quem é essa moça de 14 anos, cara? Cara, é uma menina que a cada dia ela se modifica, né? O que eu falar hoje, talvez na hora que vá o programa já é outra coisa totalmente diferente. Cara, ela assim, ela acompanha a tecnologia do dia a dia, né? Então ela não gosta muito de se expor, né? Até vai ficar na hora de ver a foto ali, ela vai me xingar um monte. Ela é uma menina que não gosta muito que tem essa tietagem. Você é filha do Deola. E, por mais que hoje já é bem mais tranquilo. Pô, eu joguei do Palmeiras em 2011, 2012. Mas não adianta. Mas ainda, é uma marca. Muita gente hoje, né, muita gente hoje não lembra da fisionomia do Deola, mas às vezes lembra do goleiro Deola. O nome é um nome, né, bem diferente. E ela nunca gostou assim de vamos colocar assim, tirar vantagem por conta do pai ou o que na escola soubessem que ela é filha do Deola. Fala, não, eu sou normal, eu sou eu não, sim, né, meu pai, eu sou eu. Então personalidade. Sempre foi muito forte nisso, né? E é uma pessoa que domina a tecnologia de uma maneira... Pô, eu já pedi várias vezes para minha filha, edita aqui um vídeo para mim, faz um negócio aqui para mim, porque, pô, como eu falei, o sistema operacional deles são muito, muito fortes, assim, né? E já nos salvou de várias enrascadas já, né? Minha filha já salvou a gente de várias enrascadas. Em 2018... a gente foi minha filha ela estudava antes em escola bilíngue, né? E fomos para Salvador, acabou não tendo lá, e agora voltou, ela está na mesma escola que ela estudava antigamente, voltou para a escola bilíngue. Então, em 2018 a gente foi para os Estados Unidos. E aí o pai é um jeca, não sabe nem falar oi em inglês, a mãe piorou. E aí ela que desenrolou. E a gente nos Estados Unidos.
Peguei o carro, uma minivan para poder... Estava em Fort Lauderdale, para ir para Orlando. Então, acabou de pegar a estrada, o pneu furou. Encosta. Aí tô aqui ligando pro seguro e tal, de repente encosta um carro, uma viatura da polícia. Porque a polícia brota lá, do nada, né? A polícia brotou. Pum. E aí eu tô no telefone, não consegui nada. Daqui a pouco eu olho assim, policial, e ela desenrolando com o policial. Pô, 5 anos atrás, 2018, Caraca. 5 anos, 6 anos atrás, ela com 9 anos. Desenrolando com o policial. Aí o Lelê, o que tá falando aí, Lelê? Não, ele tá falando para não pegar o step, né? Porque o step tá embaixo do carro ali, é perigoso. Deixa a seguradora, né, vir pegar o carro. Vocês querem água? Ele tá querendo saber se vocês querem água. Pode ficar tranquilo que aqui é monitorado, não vai acontecer nada com vocês. Fica tranquilo, não sei o que. Pode ficar à vontade ali. E ela traduzindo? Não, ela desenrolou, ela nem traduziu, ela falou depois que o policial já estava indo embora, ela falou pra gente, falou, não, tá tudo tranquilo. Falei, olha só, pelo menos então isso já salvou a gente já de enrascada. Já, uma menina desenrolada e inteligente. E Deola, o que é ser pai, Deola? Se desse pra resumir. Cara, dentre tantas coisas que a gente já falou, né? Tem uma, não é que seja mais especial, mas é o propósito, né? Que eu volto sempre volto na Bíblia. O ser pai é uma continuidade de geração. Eu acho que é isso. Dentre todas as outras coisas, é felicidade, é responsabilidade, é isso. A gente já falou um monte de coisa aqui. Para não ser repetitivo, é a continuidade da sua herança, né? Da sua geração, né? Não é nem geração que fala, né? É a continuidade do seu sangue, né? Do seu sangue, do seu DNA. Porque se você... eu vejo às vezes, hoje, muita gente acaba falando, eu não quero ser pai, eu não quero ter filhos e tudo mais. Cara, vai travar ali suas gerações, travou ali, acabou. O seu gene acabou, o seu sobrenome acabou, acabou. Então, assim, inclusive... Então, apesar de difícil, você diria para as pessoas, sejam pai. Isso daí é o que Deus nos ordenou, é uma continuidade da vida, né, já proposta por Deus. Inclusive na Bíblia tem situações de pessoas que faleceram e não conseguiram ter filhos, e também ele começa ali a colocar para onde que vai essa herança, porque ele possui terras, possui bem, ali ele coloca para onde vai ser dividida essa herança, para que também aquela terra, porque a terra ela permanecia na família, né? Então, para não perder aquela terra, até nisso Deus já tinha dado um norte para as pessoas. Então, assim, a nossa continuação de espécie é procriando, é tendo filhos. E aí, mais pessoal, o que é ser pai da Letícia? Cara, aí se eu fosse pai novamente, eu acho que eu queria que fosse da Letícia, né? Porque é uma menina que, mesmo quando o casal passa por desavenças, né? Dentro de casa você vai discordar de uma coisa, você vai brigar e tudo mais. Então, muitas vezes ela também é a conciliadora dentro de casa, né? Então, assim, quando nós não estamos brigando com ela, ela está nos conciliando, está nos ajudando. Então, legal. Assim, ela tem essa... embora tenha só 14 anos, eu vejo que ela é mais desenvolvida, não é desenvolvida a palavra, mas assim, ela é a mais do que a idade dela, né? Na questão de postura e tudo mais, né? E aí eu me vejo, né? Porque eu tive que crescer muito rápido quando eu saí de casa. Então, talvez as minhas cobranças, quando ela mais nova, trouxeram esse amadurecimento também para ela, né? Então, assim, e ela assim, não gosta de sair de casa de jeito nenhum. Não quero sair de casa, não sei o quê, porque tá lá no videogame, tá lá no celular e tudo mais.
Só que na hora que sai, que tá brincando, que tá se divertindo, não quer voltar para casa, né? Então, assim, você percebe, assim, então você obriga ela a sair de casa, aí quando a gente tá fora, que tá se divertindo, aí, não, fica aí, brinca mais um pouquinho ali, se diverte mais um pouquinho, né? Tem as responsabilidades dela, hoje na igreja ela já tem as responsabilidades dela, né? Já tá crescendo a responsabilidade de trabalho. Ela, embora tenha 14 anos, ela fala, pai, quero trabalhar. Quero trabalhar, porque ela já sabe que você vai dar liberdade. Vai dar liberdade para ela, vai ter o crescimento dela. E você tá pronto para... Acho que pai nenhum tá pronto para ver bater asas, porque dizem que a gente cria os filhos pro mundo. Ainda tem tempo. Letícia tá com 14, né? Sem apressar as coisas. Mais uns 16 anos, talvez? Não sei se 16. Mas se ela já tá querendo trabalhar, ela já tá querendo ser independente. Se ela quiser ser independente, ela vai voar. Você consegue imaginar um dia a sua casa não ter a Letícia? Não. Assim, eu sei que isso, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer, né? Não vai ser fácil de assimilar isso, não vai ser fácil de aceitar isso, mas, assim, obviamente, eu entendo perfeitamente, né? E é tudo que aconteceu comigo, né? É sair de casa, é estar longe, e eu sei, assim, e aí eu tenho a convicção de que quando chegar essa hora, ela vai estar pronta para poder tomar a decisão certa. Isso eu tenho a convicção disso. A hora que chegar esse momento, ela vai estar pronta. 2 brincadeiras. Ela já falou, pai, para que você tá velho, chega. Já tá ela já tá te tirando do campo ou ela não? Ela quer mais que você vai, pai, vai jogar, que você sai de casa. Ela já me chama de velho o tempo todo. Já tá. Agora já começou a crescer barba branca e tudo mais. Teve um dia. Ela é uma atriz, na verdade, né? Porque ela tá aqui dando risada, daqui a pouco ela escorre uma lágrima, ela consegue chorar e rir ao mesmo tempo. Aí ela olhou pra mim, ela tava no elevador, olhou pra mim assim: pai, você tá com barba branca. E aí ela começou a chorar. O que você tá chorando, filha? Não, pô, você tá com barba branca. Começou a me abraçar, eu não quero, você é muito novo ainda e tal. Porque ela brinca, né, de ver, não, você não é velho, você é novo ainda, tá de barba branca e tal. Aí minha esposa, não, mas quando você me viu de cabelo branco, você não chorou. Ou seja, que é sexo. E aí, minha última brincadeira é exatamente isso, com relação ao sexo contrário. Eu tenho 2 filhos, o Léo e o Pedro. Eu não tenho uma menina, gostaria, quem sabe, se for da vontade de Deus. Mas assim, dizem que pra menina o pai é o príncipe, né? O pai é aquela coisa, é o sexo contrário. Não tá na hora da Letícia pensar nisso, ela que não nos ouça. Mas você não tá preparado pra um dia chegar um príncipe no cavalo branco lá não, né? Rapaz, esse daí... A gente conversa daqui uns anos. Esse daí é algo que eu já falo há muito tempo, né? Eu volto, essa contagem dos 16 anos. Quando ela tiver os 30, aí a gente pode ter essa conversa. Uns 30 daqui uns... Mas assim, você falou que só tem menina. Eu gostaria de ter um outro filho, né? A gente até tentou. Mais uma vez, minha esposa engravidou. E teve um novo aborto espontâneo. Então, assim, nós tivemos 2 abortos espontâneos e a Letícia veio no meio desses 2, né? Então, assim, eu sempre quis ter um segundo filho, né? Não sei se gostaria que fosse um menino também, né? Mas, assim, se fosse menina também. E realmente, a menina, ela é muito apegada, assim, ao pai, né? A menina... E é um jeito diferente, né? Porque é carinhoso. Com o menino, você dá porrada, você joga pra um lado, você joga pra cima. E com a menina, às vezes, eu jogava pra cima também, mas eu tinha que... Calma, tem que ter cuidado um pouquinho, mas é um pouco mais delicado e tal. Então, eu gostaria de ter outro mas filho, assim, a fábrica não encerrou ou não? Não, provavelmente vai ser a Letícia. Provavelmente encerrou. Bom, se encerrou na Letícia Gabriele com LLY. Isso, não esqueça, por favor, não esqueça que senão vai dar briga. Não, tô brincando. Letícia, queria agradecer, você tem um pai muito legal, viu, Letícia? O Deola aqui eu já conhecia de outros tempos. Obrigado por ter vindo, cara. A nossa ideia aqui ainda é muito embrionária, muito começo. E a última coisa que eu queria pedir para você falar, aí não é tanto sobre a Letícia, nem sobre o seu pai, mas às vezes tem muita gente que assiste,
que não é pai e fica pensando, eu queria, mas às vezes tem medo porque, não tem a grana no momento, ou não sabe se vai dar conta de criar. O que você diria para o cara que tem vontade, que pensa em ser pai, mas que às vezes está meio assim? É lógico que é difícil você dar um conselho ali, porque eu vou falar para todo mundo, não, seja pai, e realmente você tocou num ponto. Às vezes a conta financeira, o momento, às vezes não é favorável, né? Se você fizer conta, você não vai ter filho nunca. Isso é fato, né? Então, assim, você tem que saber que no momento que você realmente for pai, você vai ter que abrir mão de algumas coisas da sua vida, né? E às vezes você vai ter que abrir mão do seu eu festeiro, né? Sim. Festeiro e tudo mais. Você não tem mais tanto tempo para você. Não tem mais tanto tempo. O seu filho vai te consumir, né? O tempo. Então, assim, se eu posso dar um conselho, planeje, sim. Planeje, mas não planeje muito, né? Não espere muito, não faça tanta conta, que senão você perde a coragem também. Mas que procure tentar ser pai o mais rápido possível, assim, primeira oportunidade que achou aquele portalzinho ali, aquele momento, vai, seja pai, porque realmente é algo indescritível. Você só vai entender a partir do momento que o seu filho nascer, porque a transformação, né? Você acaba... parece que naquele momento Deus coloca uma injeção de sabedoria na sua cabeça, que todos aqueles receios, todo aquele medo que você tinha, ele desaparece do nada, ele desaparece e você se torna um super pai, né? Então, assim, para Letícia eu era o super pai. Eu resolvia todos os problemas. Se ela estava com medo, ela vinha próximo de mim. Se eu estava por perto, ela sabia que ela poderia enfrentar o que for, porque não ia acontecer nada, porque eu estava ali para proteger. E não é assim. A gente não é o super pai, mas para os nossos filhos nós somos os super pais. E isso é muito legal, é muito... não tem como... É difícil você falar, descrever, né? Não consegue, sendo. É só sendo. Tá certo, tá aí. Deola, o goleirão que a gente conheceu hoje como papai, o papai da Letícia. Se você acompanhou o podcast até aqui, se inscreve lá. Se fizer sentido pra você, né? Se esse tipo de papo, se falar sobre paternidade for interessante, se inscreve no canal, pra gente é bacana. Curte lá, dá o joinha, compartilha. Se você tem lá um pai na família, às vezes alguém que tá pensando em ser pai... troca essa ideia também com as pessoas. Acho que a gente tem que falar mais sobre paternidade, né, Deola? Acho que é importante conversar sobre os filhos. Importante conversar sobre família, né? Não só sobre pai. O pai é consequência da família, né? Eu percebo que... a gente estava até conversando antes, né? Está banalizando muito a questão. A família está se perdendo, né? E hoje você vê o tanto de divórcios que acontecem, porque a pessoa, ela entra num casamento já sem gostar tanto da pessoa e aí já separa, só que aí você deixa um problema, porque o filho, coitado, o filho... Vai ficar partido ele acaba, ainda mais quando se separa com briga, né? Então, você começa a briga de um lado, briga do outro, né? Não que isso... isso pode acontecer. Sim. Pode acontecer e também não é errado isso, mas que a família possa pensar muito mais, o homem e a mulher possam pensar muito bem a respeito disso, para que consigam seguir como família, né? E isso, quando o homem e a mulher eles estão mais em sintonia, o filho percebe isso. E ele também vai levar isso para frente, né? A harmonia na casa, se tem harmonia... E mesmo quando tá separado, mas se tá dando... Se você consegue ter um relacionamento saudável, a criança ela vê isso. Sim. E ela sabe que... não, eu posso tentar ter a minha família também, porque mesmo que não der certo, eu sei que vai ser legal. A criança tem que ver que família é uma coisa positiva. É coisa boa. A família é bom. Se os pais se separaram, mas eles têm um bom relacionamento, ele vai falar, eu posso ser pai também. Exatamente. A família sempre é bom. Deola, valeu. Se você assistiu até aqui, vai lá, comenta hashtag goleiro paizão. Pode ser, põe goleiro paizão, que a gente sabe que você veio até aqui. Mais uma vez, cara... Bom,
Obrigado, viu? Prazer revê-lo e prazer conhecer o lado papai do Deola. Eu que agradeço e obrigado por essa oportunidade, porque assim, sempre falar de futebol, sempre falar de Palmeiras, sempre falar... Não que eu não goste, eu adoro, mas assim, poder falar do meu bem mais precioso foi muito bom. Tá certo. Beijo, Letícia. Espero que você goste. Além do seu pai, quem tem que gostar mais é você, hein?